Com alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também muito conhecida como TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz de Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Estamos nos aproximando já bem perto do Natal. Esse dia tão maravilhoso, quando a divindade se uniu à humanidade. O céu, por assim dizer, se inclinou para a terra. E se você abrir a Bíblia Sagrada, seja no primeiro capítulo de São Mateus, mas também especialmente de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 e seguintes, onde você encontrará aquela passagem tão bonita do anjo Gabriel, que vem ao encontro de uma jovem judia, convidando-a para ser a mãe do Salvador, a mãe do Cristo Jesus, cuja imagem aqui nós temos uma criança, humana sim, em tudo igual a nós, menos no pecado. Tornou-se um ser humano, não deixando de ser divino. A única pessoa que habitou nosso planeta Terra, que tem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, ou seja, a natureza divina e humana. E o anjo Gabriel, mandado de Deus, convidou esta jovem para ser a mãe do Redentor, do Salvador, do Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Veja que Deus, por meio do anjo, a convidou, a deixou livre. E ela então disse, quando o anjo a saudou: Ave, salve, cheia de graça, o Senhor Deus é contigo, está contigo. E ela então não era ignorante, tinha um conhecimento para ela ser mãe, ela devia ter uma intimidade biológica, uma intimidade sexual com um varão, com um homem. E ela então diz: mas como acontecerá isso? Se eu não conheço o homem, aqui conhecer no sentido bíblico, quer dizer, se eu não tenho intimidade com o homem, se eu não tenho união biológica com o homem. E o que é que o anjo lhe diz? Simplesmente diz o que acontecerá. Você poderá ler aqui na palavra de Deus, capítulo 1 de São Lucas, versículos 26 e seguinte: o que acontecerá em ti não será por obra humana, mas sim por virtude, por força do alto. Tu conceberás e darás à luz o Filho de Deus. E quando ela compreendeu que esta era a vontade de Deus, esta jovem judia, na sua pureza e no seu conhecimento, disse e deu o seu sim livre e espontâneo. Então, eis aqui a serva do Senhor. E naquele momento, ela concebeu no seu ventre o Filho de Deus. Neste momento, a divindade veio ao encontro da humanidade. E, desde ali então, nós tivemos a graça de termos o Salvador. E foi se desenvolvendo no ventre materno desta jovem, até depois de 9 meses, dar à luz, lá em Belém, ao menino Deus. Infelizmente, nós acompanhamos, se pode ler na palavra de Deus, e eles não encontraram
um local lá em Jerusalém e foram ser acolhidos, por assim dizer, num casebre, numa estrebaria. Parece, ao menos no entender das pessoas exegetas, e no meu entender também, no entender de cada um de nós, Jesus Cristo poderia nascer num palácio, mas não quis nascer na pobreza para ser mais amigo também dos pobres, especialmente dos pobres, porque se Jesus, no meu entender, se Jesus tivesse nascido num palacete, num palácio, a criança pobre diria: pai e mãe, Jesus não gosta dos pobres. E talvez a pessoa pobre diria a mesma coisa. O rico pode entrar e deveria também entrar em qualquer casebre, em qualquer choupana, em qualquer lugar, sem receio nenhum. Mas agora já a criança pobre, já para entrar num palácio, já fica tímida, já fica receosa. Então, agradeçamos a Cristo Jesus. E ela, ali com São José, no meio dos animais, ela deu a luz ao Filho de Deus. E você poderá acompanhar, e os anjos presenciaram este momento tão importante, e o anjo, acompanhado pela coorte celeste, cantaram: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. Aos homens e mulheres, aqui quando se fala homens, inclui todos, aos homens, as pessoas de boa vontade. Para a pessoa ter paz dentro de si, é necessário que a pessoa dê a sua colaboração. E por isso Cristo Jesus, em mais de uma passagem da Sagrada Escritura, nos pede que procuremos elevar o nosso pensamento e o nosso coração. Orai sem cessar, nos pede Cristo Jesus. E ainda mais, ele nos previne, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Resistir-lhes fortes na fé. O que quer dizer resistir fortes na fé? É fazer oração, é procurar participar da Santa Missa, é rezar o terço, é ler a Palavra de Deus, é fazer e realizar boas ações, boas obras, visitando pessoas pobres, visitando pessoas enfermas, indo ao encontro, quem sabe, de um parente idoso que talvez você deixou lá sem visitá-lo no hospital ou numa casa de idoso, você que talvez o colocou lá na casa de acolhimento, e pouquíssimas vezes você o visitou. Então, especialmente, é uma época tão bonita também do Santo Natal. E quantas pessoas que, por certo, nestas semanas do Advento, procuraram ir ao encontro, visitando estas pessoas, parentes ou mesmo desconhecidas. Então, os anjos cantaram às pessoas de boa vontade e paz. Agora, se a pessoa não colabora, eu tenho dito muitas vezes, e você é uma pessoa entendida, você sabe muito bem que Deus ajuda quem também se ajuda, quem também luta. Se a pessoa anda sempre no pecado, nas trevas, não se lembra de Deus, como é que pode ter a paz, a tranquilidade, a serenidade dentro de si? Como é que consegue conciliar o sono? Quantas pessoas já me disseram: Padre Pedro, eu não consigo pegar no sono sem tomar barbitúricos, remédios, às vezes ali, saboríferos e tal, né? Mas também, se não vive em paz, claro,
E você pode perceber até entre parentes seus, a pessoa que vive a mensagem de Cristo, que procura ter um coração aberto para Deus e aberto para com seus semelhantes, aberto para Cristo Jesus, como é uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais honesta, uma pessoa cumpridora dos seus deveres, é um adolescente, um jovem ou uma moça obediente aos pais, é alguém que estuda com responsabilidade, é alguém que procura colaborar em casa junto aos pais, ao passo que muitas outras pessoas afastadas de Deus, também muitas delas também não colaboram em nada ou quase nada, muitas talvez nem estudam bem e é uma tristeza, muitas vezes, conforme pais têm me dito, Padre Pedro, o nosso filho, a nossa filha é um problema muito sério. Mas ainda ontem eu dizia para uma mãe, ontem ainda, quando ela se queixava de uma filha de 16, 17 anos, eu dizia, e a sua vida? Você reza? É, padre, eu estou relaxado. Você vai à missa? É, padre, de fato. Claro, se você não dá o bom exemplo, como é que pode a filha ou o filho seguir pelo caminho certo? Então, e aqui logo em seguida, os anjos anunciaram também aos pastores, dizendo, hoje vos trago uma grande notícia, nasceu para vocês e para a humanidade a salvação, uma grande notícia, né? E especialmente, realmente, no capítulo 2, fala claramente de São Lucas do nascimento de Cristo Jesus. Hoje vos nasceu na cidade, veja bem o que os anjos anunciam aos pastores, hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador. Cidade de Davi, por quê? Porque Davi nasceu em Belém, e Jesus é da descendência real do grande rei Davi, e vos nasceu um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas, em panos, e posto numa manjedoura. Nossa Senhora não tinha berçozinho nenhum ali. Depositou o menino Deus numa cocheira de animal. E aqui, então, nós vemos aqui o menino Deus na sua pobreza, recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. E de repente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste de anjos, que louvava a Deus e dizia, glória a Deus, no mais alto dos céus e na terra, paz aos homens, objetos da benevolência divina. Então, especialmente, encontramos aqui essa passagem tão bonita. E os pastores, então, apressadamente foram ao encontro do menino Deus e levando talvez alguma ovelha, algum presente para o menino Deus. E especialmente assim, então, nós vemos Cristo Jesus na simplicidade. No mundo inteiro, as pessoas se preparam espiritualmente. Não somente os católicos, mas também muitos cristãos, muitos de outras religiões, foram batizados um dia, leem também a palavra de Deus, seguem a mensagem de Cristo Jesus e procuram seguir a mensagem de Cristo Jesus, e também muitos montam também no seu lar o presépio, montam também a árvore da família, a árvore de Natal. Quantos enfeitam a árvore de Natal
chamado também árvore da família, com as fotografias nas igrejas, especialmente aqui, por exemplo, Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, as famílias trouxeram fotografias da família e o pinheiro foi decorado, está decorado com as fotografias, as mais diversas famílias, sem distinção de cor, de cultura, de raça. Então, uma ideia muito bacana esta de enfeitar também a árvore de Natal com fotografias, ou mesmo com outros objetos em si, da natureza. E Cristo Jesus nos mostra ali, deitado numa manjedoura, a simplicidade, a humildade. E quantas pessoas exatamente rezando diante da imagem do menino Deus, adentram dentro de si e caem a ficha, por assim dizer. Muitas vezes se inclinam para a simplicidade e para a humildade, porque o ser humano, infelizmente, muitos são muito orgulhosos, pessoas somente por terem feito uma faculdade ou duas faculdades, simplesmente se exaltam e abandonam muitas vezes os próprios parentes. Alguém por ter sido nomeado como diretor de uma associação, ou presidente de uma associação, ou ser eleito como vereador, ou como prefeito, ou como deputado estadual ou federal, ou como governador, muitas vezes se fecham dentro de si na sua redoma de autossuficiência. Cristo Jesus, no entanto, nos dá a grande lição de como nós devemos sempre sermos simples, sermos humildes. E toda pessoa simples, humilde, recebe mais a proteção e as bênçãos do alto do céu. E toda pessoa simples, humilde, sempre é bem-quista, é bem querida da parte dos parentes e dentro igualmente da comunidade. Ao passo que aquela pessoa que se exalta a si mesmo, aliás, está bem claro na primeira carta de São Pedro, você pode abrir a Bíblia, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. O que é que nos diz? Leia na sua Bíblia. Repito, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus rejeita, Deus abandona os orgulhosos e dá sua graça aos simples, aos humildes. E aquilo que Nossa Senhora diz também em São Lucas, capítulo 1, versículo 37 e 38. Deus olhou para a humildade, para a simplicidade de sua serva. Por isso, doravante, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de feliz, de bem-aventurada. Então nós vemos Nossa Senhora que sempre encaminha todos aqueles que lhe são devotos, vai encaminhando para junto de seu divino Filho, Cristo Jesus. Tenha Nossa Senhora o título que tiver, não importa, sempre a mesma mãe do menino Deus, a mãe de Nossa Senhora, sempre a mesma, tenha ela o título de Nossa Senhora Aparecida, seja Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Sorriso, Nossa Senhora da Zambuja, Nossa Senhora da Angelina. Eu vou só citar, já citei aqui, acho que uma vez, você veja, na nossa bela ilha de Florianópolis, veja quantas Nossas Senhoras, títulos diferentes, mas sempre o mesmo. Comecemos lá pelo Ribeirão da Ilha, Nossa Senhora da Lapa, Sacro dos Limões, a comunidade Sacro Limões, Nossa Senhora da Boa Viagem, Lagoa da Conceição, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Vamos lá para
Canasvieiras, Nossa Senhora de Guadalupe, que nós festejamos agora dia 12, Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu na colina de Tepeyac, lá no México. Para quem? Para Juan Diego, para um índio. E pediu para o índio, falar com o bispo. O bispo, na época, lá, foi em 1531, apareceu exatamente lá, na colina de Tepeyac, em 1531, e Nossa Senhora pediu que fosse ao bispo. O bispo, naquela época, lá em Guadalupe, por isso Nossa Senhora Guadalupe, o local lá se chamava Guadalupe, pediu ao bispo, era o bispo Zumárraga, e pediu para ele que Nossa Senhora está pedindo para ali construir uma igreja, um santuário. E o bispo, então, deixou, por assim dizer, passar o tempo. Nossa Senhora lhe apareceu a segunda vez, mas como? Eu quero que aqui seja construído um santuário. E o índio disse, mas eu falei com o bispo. Mas o bispo, ele disse, mas eu quero um sinal do alto para ver se isso é verídico, se isso é verdade. Depois, a terceira vez, Nossa Senhora apareceu para o índio, veja só, para Deus nada é impossível. Nossa Senhora colocou no manto, no avental do índio, flores belíssimas. E era inverno, no inverno não tem possibilidade de ter flores. E ainda mais lá não havia aquela espécie de flores. E agora então, ele com as flores vai ao encontro do bispo e abre o seu avental e as flores caem ali diante do bispo e o bispo ficou assustado. Por que ficou assustado? Porque no manto, no avental deste índio estava uma pintura belíssima de Nossa Senhora, que você indo para Guadalupe, lá no santuário, vai ver. Isso foi em 1531, 32, mais ou menos, está lá o manto, está lá, são 460, 480 anos que esse manto está lá, e na íris, ou seja, no olho de Nossa Senhora, está a fotografia do índio, Juan Diego. Bem, mas voltando na nossa ilha de Florianópolis, então Nossa Senhora de Guadalupe, ali em Canasvieiras, vindo para Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa, é Nossa Senhora das necessidades, na Catedral Nossa Senhora do Desterro. E também ali tem uma imagem muito bonita de Nossa Senhora da Cabeça. Quantas pessoas que sentem dor de cabeça e rezam diante desta imagem e pronto, passa completamente a dor de cabeça. Outra perto da catedral, a igreja Nossa Senhora do Rosário. E ainda, na rua Conselheiro Mafra, você vai encontrar Nossa Senhora do Bom Parto. E mais adiante, perto do Shopping Beira-Mar, você vai encontrar Nossa Senhora, igualmente de Imaculada Conceição, e na agronômica, Nossa Senhora de Lourdes. E vindo para o continente, no estreito, Nossa Senhora de Fátima, o santuário, e Nossa Senhora, exatamente em Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo. Então você poderá ver, Nossa Senhora tem mais de 2.500 títulos, sempre a mesma mãe de Cristo, que deu à luz esta criança, o Filho de Deus, que depois nos deixou essa bela mensagem, o amai-vos uns aos outros, como lemos em São João capítulo 15, versículo 17, antes de Cristo ascender aos céus, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Se a humanidade se amasse. E assim, então, prezadas e prezados, telespectadoras e telespectadores,
procuremos nos preparar espiritualmente, no nosso coração, abrindo a nossa mente para Deus, mas também o nosso coração, mas também para os nossos semelhantes. E sem dúvida nenhuma, nós teremos um Natal mais feliz, mais alegre na sua caminhada por esta vida. E lembremos-nos, se você desejar adquirir esta folhinha, esse calendário sagrado, o coração de Jesus, passe na secretaria da sua paróquia e lá você poderá adquirir esse calendário com muita indicação, cada dia uma pequena página com algumas informações, seja sobre a Bíblia, sobre geografia, seja sobre história também, seja sobre recomendações sobre a saúde, seja assim receitas, enfim, muita coisa maravilhosa, muita coisa que lhe vai fazer um grande bem. E nesse momento também somos convidados a rezar, pedindo, melhor, agradecendo ao Espírito Santo as bênçãos recebidas especialmente por todas as pessoas que prestaram o seu vestibular, foram beneficiados, e quem realmente conseguiu, porque estudou bastante e não ficou nervosa ou nervoso. Ó vinde Espírito Criador, as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com vossa graça divinal. Chamados sois Consolador do eterno Pai e excelso dom, sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual, o doador dos 7 dons, os dons do Espírito Santo, sabedoria, ciência, e especialmente sabedoria e ciência, e ainda o temor de Deus, o conselho, a fortaleza e a piedade. Ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós descei, a bem falar nos ensinai. A nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei, nós somos fracos, ajudai, a vossa força concedei. Ao inimigo repeli, dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus, fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. A todos o bem. Especialmente desejamos a todas e todos um feliz, um agradável, um saudável Natal da direção do proprietário da TV Primer, de todos os funcionários e também do Padre Pedro, que tenhamos realmente um Natal muito feliz, um Natal muito abençoado, com as mais ricas bênçãos do Menino Deus, mas não nos esqueçamos do dia do Natal ou na véspera e sempre no dia do Senhor, a participação da Santa Missa, ou especialmente também, além da participação, você, se for de outra religião, tem um culto, tem a celebração da palavra com o diácono e tal, né? E agora, então, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar a sua frente, para mostrar sempre o caminho certo atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis. Agora, a bênção da água e a todas as pessoas enfermas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com as mais ricas bênçãos, saúde e felicidade. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Tome agora esta água abençoada.